Então diz assim a palavra de Deus: ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto a todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Peça para Deus falar com você, faça uma oração. Ô Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo relato bíblico de como a igreja começou. E que hoje o mesmo Espírito que agiu lá, age hoje aqui, para que nós possamos receber a Tua mensagem e viver como uma igreja que Te agrada e Te adora. Então fale, Espírito Santo, hoje em nome de Jesus. Amém. Você que é casado, você se relaciona bem com a família do seu esposo ou da sua esposa? Você tem facilidade de se relacionar com a família dele? Porque diz que quando a gente casa com a família. E de certa forma isso é verdade, né? É estranho a gente casar com uma pessoa e ignorar aquela família. Então, jovens, você que ainda vai casar, pensa se a família do seu namorado ou da sua namorada é uma família que você vai querer ter relacionamento. Porque é muito estranho, né, quando não há esse relacionamento com a família do cônjuge. Eu conheci uma senhora aqui no Saraiva, a gente foi evangelizar ela, eu e a Sharon, e ela não conhece os netinhos, um netinho tem 8 anos já, porque a nora não gosta dela, não tem relacionamento. Estranho, né? Portanto, nós temos que pensar nisso, porque nesse mês, o mês da família, nós já trouxemos 3 mensagens falando sobre casamento, falando sobre a questão do perigo da ausência familiar. Lembra a primeira pregação, da ausência de Davi, depois ele conseguiu reconquistar tudo que ele perdeu. Depois nós falamos sobre o que é uma família edificada sobre a rocha. Uma família sobre a rocha é aquela família que ouve as palavras de Jesus e coloca em prática. Por fim, semana passada, você lembra que nós falamos? Sobre restauração familiar, que após um encontro com Deus, eu tenho condições de me reencontrar com o Esaú da minha vida e que haja um conserto familiar. Então nós falamos muito sobre casamento, sobre família, mas hoje e domingo que vem eu quero falar sobre nós como família da fé, no contexto de igreja, porque todos nós somos chamados a incluir a nossa família agora a grande família de Deus. Da mesma maneira que não tem como eu casar com a Sharon e não receber a sua família, não tem como você se casar com Cristo e não amar e se relacionar com a família de Cristo. Eu acho interessante em Romanos, no capítulo 7, depois você confere na sua casa, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo fala que receber a Cristo é casar-se com Ele.
que você morre para a lei e agora você está livre para contrair um novo casamento com Jesus. Então não tem como você casar com Jesus, crer nele, sem você também receber a família dele. Graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com a minha sogra, com o meu sogro. Inclusive, a semana passada ela estava aqui, e vocês acreditam que eu esqueci de apresentar para vocês a minha sogra? Não deixa eu fazer isso não, gente, me lembra quando tiver alguma coisa assim. Ela é uma bênção na minha vida. Assim como a família de Deus, ela é uma bênção na minha vida. A família de Deus, ela tem que ser essa bênção na nossa vida, porque uma igreja saudável, ela é o resultado de famílias saudáveis. Se a sua família espiritualmente ela está saudável, você é acrescentado à família maior, a igreja ela passa a ser saudável. Por isso que você, como homem, você é esse pastor da sua casa, que quando você pastoreia bem a sua casa, a igreja é abençoada pelo seu pastoreio da sua casa. Não tem como você abraçar Cristo sem abraçar o povo dele. Talvez você lembre de Noemi e Ruth. Nós estudamos esse livro aqui na escola dominical no início do ano. E Noemi fala para Ruth: Ruth, fica lá com o seu povo, não vem atrás de mim não. E Ruth responde para ela assim: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Nós então, irmãos, o nosso tema hoje é a família da fé. Tem vários versículos que falam sobre isso. Por exemplo, em Gálatas 6:10, aquele que está ali na arte, fala que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Em Efésios 2:19, que eu mandei hoje no grupo da igreja, vai dizer que nós éramos estranhos, mas agora nós somos concidadãos dos santos, nós somos membros da família de Deus. Eu gosto quando Paulo está orientando Timóteo, que era um jovem pastor. Ele era jovem e Paulo fala para ele assim: trate na igreja os mais velhos como se fossem os seus pais, as mulheres mais velhas como se fossem as suas mães, as mulheres da sua idade como se fossem as suas irmãs. Nós somos da família da fé. E nós vamos ver aqui hoje como que eu posso fazer parte dessa família, como que eu posso entrar para essa família e como que vivia essa família, como viviam os primeiros cristãos, qual que era a prática deles. Esse é o que nós vamos meditar hoje. Primeiro, para você fazer parte dessa família, a gente precisa analisar esse texto e ver como que aconteceu a primeira entrada das pessoas na igreja. Aqui diz que teve o derramamento do Espírito Santo no capítulo 2, e daí as pessoas pensaram que os apóstolos estavam embriagados. Então Pedro ele aproveita a oportunidade e prega o primeiro sermão. O primeiro sermão da era da igreja está em Atos capítulo 2. E daí vai dizer no versículo 36 que Pedro, a mensagem dele é uma mensagem pesada. Ele fala: olha, esse Jesus que morreu, vocês crucificaram ele, mas ele é Senhor e Cristo. E vai dizer que as pessoas, ao ouvirem a mensagem de Pedro, o versículo 37 fala que o coração deles foram compungidos. É uma palavra difícil, né? Compungiu-lhes o coração. O que é isso? Eu fui tentar olhar no original grego, o que significa isso. A tradução melhor seria: o coração deles foram quebrados. A palavra de Deus quebrou o coração dos ouvintes. Essa é a mesma palavra para nós hoje. Você sabe por que Jesus morreu crucificado? Por culpa minha e sua. Jesus sofreu daquela maneira, Jesus foi traído, Jesus foi blasfemado por causa dos nossos pecados. E diz que as pessoas, ao ouvirem aquela mensagem, que eles eram culpados, que eles eram pecadores, que eles eram merecedores da ira de Deus, a mensagem dos apóstolos era pesada, diz que o coração deles se quebraram. E veja que a forma dos apóstolos pregarem era diferente do que a gente prega hoje. Nós temos que voltar ao original. Diz que não são os apóstolos que fazem o apelo.
Já viu isso? As pessoas fazem um apelo: quem quer aqui aceitar Jesus? Quem quer vir aqui para Cristo? Não, diz que as pessoas, ao ouvirem a mensagem, verem que eles eram culpados, ao seu coração estar quebrado, diz que eles perguntam para Pedro, no versículo 37, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós devemos fazer? Quando você ouve o Evangelho que você é culpado, que você é um pecador que merece a ira de Deus, que Cristo morreu por causa dos seus pecados, dos meus pecados, é você que tem que perguntar na pregação: o que eu tenho que fazer então? O que você tem que fazer para fazer parte dessa família? O que você tem que fazer para ser parte do que os apóstolos falavam para eles: salvai-vos dessa geração perversa? Esse mundo que nós vivemos é um mundo perdido, é um mundo caído, é uma geração perversa. A pregação dos apóstolos é: saia deste mundo, se salve deste mundo, porque Deus vai julgar este mundo, Deus vai condenar este mundo, se salve. E então o povo pergunta: então o que é que nós temos que fazer? Pedro responde para eles no versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não tem como você se salvar dessa geração perversa, não tem como você ser salvo, não tem como você entrar para essa família se você não se arrepender dos seus pecados e você não crer no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a salvação. Veja que eles se arrependem. Arrependimento não é um remorso. Já viu quando você faz alguma coisa errada, que você fala que a consciência é pesada? Não, por que eu fiz aquilo? Arrependimento não é apenas tristeza porque você vai ter consequência daquele pecado. Arrependimento é: eu quero agora uma nova caminhada, eu quero agora uma nova direção para a minha vida. E eles mostram que estão de fato arrependidos, eles mostram que de fato creram, porque eles aceitam agora o batismo. Pedro falou para eles: vocês têm que serem batizados. O batismo é o sinal que de fato eu creio nessa mensagem. O batismo é o sinal que agora eu estou arrependido. O batismo agora é o sinal que eu faço parte da família de Deus. Portanto, não há crente secreto. Todo crente, ele recebe o batismo para mostrar que de fato ele creu naquela mensagem. E veja, no versículo 39 fala que a promessa era também para os filhos. Ou seja, a promessa, quando nós cremos, é para que os nossos filhos também recebam o batismo, porque eles são filhos da aliança. Nós vemos em Atos depois vários relatos que casas inteiras foram batizadas, não apenas os pais que creram, porque para um judeu isso era comum. Na circuncisão, lembra quando Deus mandou Abraão circuncidar também os seus filhos infantes? Todos eram colocados na aliança com Deus. Aqui, da mesma maneira, o sinal da circuncisão para alguém que creu agora é o batismo na nova aliança. Assim como a Páscoa judaica, agora o Senhor nos ensinou a ceia do Senhor. Então aqui foram batizados porque a promessa também era para os seus filhos. Estou doidinho para trazer o Lucas para batizar ele daqui uns dias. Hoje um irmão me falou uma coisa, eu falei: esse irmão entendeu o batismo infantil. Ele falou assim: que bênção que Deus te deu, né? E Deus deu mais um membro para a igreja, mais um filho para a família. Ele entendeu o batismo infantil. Porque os filhos que nascem em pais que têm uma aliança com Deus, eles também recebem o sinal que eles fazem parte do povo de Deus. O Lucas pertence à igreja do Senhor Jesus. Estou doidinho para batizar daqui uns dias. Meus irmãos, então vai dizer que foi uma pregação assim, que teve muito sucesso, porque quantos creram e foram batizados? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas que estavam com seu coração quebrado. 3.000 pessoas comovidas por verem que eram culpados pela morte de Jesus. 3.000 pessoas que quiseram se salvar dessa geração perversa. E provavelmente o batismo também foi por aspersão. Jerusalém não era famosa pelos seus rios, por piscinas. O Rio Jordão fica a mais de 40 quilômetros dali. Você acha que 12 apóstolos, 11, né? Porque um já tinha se extraviado,
Iam batizar 3.000 pessoas por imersão? Muito difícil. Provavelmente foi água jogada na cabeça. Então, irmãos, para entrar nessa família, você tem que crer, se arrepender dos seus pecados e receber a marca da aliança daquele que faz parte da família. Você tem que se batizar. Mas agora, como que eles viviam? Como que eles viviam agora? Como que essa família agora cresce? Como que ela serve, adora? Como que ela ama? Tudo em unidade. Mostrando para nós que não tem como você ser um cristão sem se juntar à igreja do Senhor Jesus. O que as pessoas estão querendo hoje é mais ou menos assim: elas querem se casar, mas não querem morar junto. Trazendo isso para a igreja, não tem como você crer em Jesus, você se casar com Jesus, sem morar junto com o povo dele. E aqui nós vemos então como que aqueles irmãos viviam, para a gente ver o que nós devemos fazer hoje. Quais são as práticas da família da fé? Quais são exemplos dos nossos primeiros irmãos? O versículo 42 nos diz isso. Alguém lê, por favor, em voz alta, para tomar água? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, irmãos, essa palavra é importante: eles perseveraram. Perseverança é: eu preciso de um esforço para fazer aquilo. Para você ter perseverança, não é que você está a fim de fazer. Igual hoje de manhã aqui, a escola dominical foi uma bênção, estava cheio, né? E aquele friozinho dá vontade de ficar em casa, não dá, gente? Os irmãos vieram porque precisa de perseverança para isso. Para a gente servir a Deus precisa de perseverança. Não é todo dia que a gente está afim, não. Perseverar é: você tem a certeza de um propósito, você sabe que aquilo vale a pena, então você se esforça para aquilo. Mas vejam que a primeira coisa que eles perseveravam era na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a doutrina dos apóstolos é a informação dos apóstolos, a revelação bíblica que nós temos hoje na nossa mão. Eles perseveravam naquilo que os apóstolos ensinavam para eles. Que privilégio, né? Ouvir o apóstolo Pedro, ouvir o apóstolo João. Que privilégio. É o mesmo privilégio que você tem hoje, porque nós estamos aqui meditando nos escritos de Lucas, que escreveu o livro de Atos. E diz que eles perseveravam, porque não tem como, irmãos, nós adorarmos a Deus se a gente não conhece a Deus. Jesus certa vez falou com uma mulher samaritana: olha, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Às vezes a nossa adoração a Deus é fraca, é sem energia, é sem vigor, porque talvez nós não conhecemos a Deus ainda pela palavra. Não tem como nós vivemos para a glória de Deus, vivemos em santidade, se a gente não conhece essa palavra. Não tem como foi uma das pregações sobre a família, eu ter um casamento abençoado se eu não ouço a palavra de Deus e coloco em prática. Foi isso que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Irmãos, sem conhecer a doutrina, sem conhecer a Bíblia, a sua vida espiritual, o seu cristianismo é fraco. Você não tem força nos tempos da tentação. É na doutrina que nós aprendemos como viver em comunidade. É essa palavra que nos ensina como educar os nossos filhos. Portanto, meus irmãos, essa perseverança na doutrina é o que nós chamamos hoje de estudo bíblico, né? Onde nós nos reunimos para estudar a Bíblia, para poder tirar as nossas dúvidas. Você precisa então ter contato com essa palavra, perseverar nessa palavra, mas vejam que eles faziam isso juntos, perseveravam na doutrina. A outra coisa que o texto que o Marlon leu, o versículo 42, fala que eles perseveravam agora na comunhão. Gente, diz que a comunhão deles, olha o versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições
com alegria e singeleza de coração. Versículo 44 fala que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Gente, eles se encontravam para ter comunhão todo dia. Como é importante a gente ter essa comunhão, a gente saber, como a gente falou aqui, que a gente pode contar um com o outro. Como é importante a gente ir na contramão do mundo, que é um mundo hoje isolado, onde as pessoas não se relacionam, onde as pessoas, mesmo dentro de casa, não tem um tempo à mesa, está todo mundo no celular. Esse mundo caminha para ser um mundo isolado, onde as pessoas não terão relacionamentos. A igreja caminha na contramão disso, dizendo que eles tinham comunhão e eles se encontravam todos os dias para comer junto. Que bênção que é encontrar para comer junto, né? Essa semana encontrei com alguns irmãos para comer junto, que bênção. Umas comidinhas boas que a gente faz, não é mesmo? Essa comunhão na igreja, irmãos, tem que ter. Nós temos que nos conhecer, nós temos que sermos amigos, porque o verdadeiro amor, a verdadeira bênção de Deus, como nós vemos no Salmo 36, está na comunhão do povo de Deus. Eu lembro quando eu entrei nessa igreja, entrou eu e o Talvani junto, batizamos no mesmo dia, meu amigo ali. E eu lembro que a minha família, ela não tinha comunhão. E meu pai faleceu eu era criança, tinha 11 anos, e foi chegando na juventude e eu me sentia sozinho, sem um homem para me direcionar, para me dar direção na vida. Eu não tinha primos, não tinha um tio. E uma vez eu falei para um amigo nosso aqui, o Juliano, falei: cara, você está vendo que eu não estou bem, né? Eu estou vendo. Ele: por quê? Falei: eu não tenho ninguém na minha vida. Ele me falou algo que até hoje eu lembro. Ele falou assim: você tem eu. Você tem eu. Eu nunca esqueci ele falar isso para mim. Essa é a comunhão da igreja, irmãos. Nós devemos nos amar, não porque nós somos legais, porque tem alguma coisa especial em mim, não. Porque Cristo me comprou. Porque Cristo comprou você, porque nós fazemos parte dessa família. Você tem eu. Eu espero que eu tenha você também. Isso só acontece na igreja. Essa comunhão verdadeira só acontece na igreja. Semana passada, algumas adolescentes falaram para mim assim: Gabriel, eu acho que a Sheila deve estar muito atarefada, né? Com 3 meninos. Falei: tá um pouquinho. Se você quiser, nós vamos lá limpar a casa para ela. Gente, que adolescentes que fala isso no mundo? Eu vou lá limpar a casa da sua esposa. Isso só acontece na igreja, porque na igreja está o verdadeiro amor de Deus. E diz, irmãos, que eles viviam isso diariamente, partiam o pão, com uma alegria numa mesa. Contando outra história, essa semana me alegrou muito. Nós temos aqui na quarta-feira um clube de bordado das mulheres. À tarde, as mulheres vêm fazer bordado, daí elas sempre me pedem para trazer uma palavra. E tinha uma senhora que ela não é cristã ainda, e ela falou para mim assim: vocês têm algo interessante aqui? O pastor de vocês vem aqui, ensina a palavra de Deus, e vocês sabem da vida um do outro. Daí a gente riu assim, né? Dela: não, estou falando do bom sentido. Vocês sabem da vida um do outro no bom sentido, vocês se preocupam, vocês oram uns pelos outros. Ela falou assim: na minha religião não tem isso. Não tem mesmo, irmãos. A senhora lembra, dona Janete? Porque a verdadeira comunhão só tem na igreja de Cristo. Irmãos, mas há algo importante também falar no versículo 45. Versículo 45 diz que eles vendiam as suas propriedades, eles vendiam tudo que tinha, e eles distribuíam à medida que as pessoas tinham necessidade. Você pensa: Gabriel, então você vai desafiar nós então a vender as coisas e depositar tudo aqui na conta da igreja? Não, calma. Eles faziam isso, irmãos, eles viram Jesus provavelmente, eles estavam ali no primeiro século, eles imaginavam que Jesus ia voltar na geração deles. A gente tem que pensar na mente desse primeiro século aqui. Então, eles pensavam assim: se Jesus vai voltar na minha geração, porque Jesus prometeu que ia voltar,
Então eles pensavam: para que eu preciso de casa? Para que eu preciso de terreno? Eles vendiam tudo. Mas isso nos ensina que nós também, nessa família, nós temos uma responsabilidade financeira com essa família. Nós temos uma responsabilidade de sustentar essa casa. A responsabilidade de sustentar essa casa para que a igreja avance na missão. Nós precisamos praticar boas obras, nós precisamos investir em missões, nós precisamos às vezes ajudar mesmo os próprios membros da igreja. Nós precisamos então de dinheiro para isso. Então nessa família há uma responsabilidade financeira entre nós. Já viu quando o filho ali completa 18, 19 anos, começa a trabalhar, o que os pais falam para ele? Paga uma conta de luz agora pelo menos, né? Porque naquela família todos ajudam, todos participam. Assim é a igreja. Todos participam do sustento da igreja, há uma responsabilidade financeira com ela. Mas vezes, irmãos, diz que eles perseveravam na oração. Vai dizer que eles estavam sempre orando, estavam sempre clamando a Deus, mostrando ali uma unidade de propósito, que não tem como, irmãos, nós vivemos também uma igreja que não ora. Os missiólogos vão dizer que para você classificar uma igreja se ela é forte ou não, não é pela quantidade de membros, é pela quantidade de pessoas na reunião de oração. Porque tudo depende de Deus. Então diz que eles oravam juntos todos os dias. No capítulo 12 vai dizer que os primeiros apóstolos foram presos, foram mortos. Tiago, o irmão de João, foi morto. E daí eles prenderam o apóstolo Pedro. E vai dizer o seguinte, no versículo 5 do capítulo 12: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O líder da igreja estava preso. O que a igreja fazia? Orava incessantemente para que ele fosse solto. Daí diz que Pedro foi solto, e diz que ele foi na casa de Maria, que era a mãe de João, chamado Marcos. Diz que muitas pessoas estavam ali congregadas e orando. A igreja orando incessantemente para a libertação de Pedro. E quando ele é liberto, ele vai visitar o povo. O povo está numa reunião de oração na casa de uma senhora chamada Maria. A nossa vida espiritual, a nossa igreja não prospera sem oração. Lembra que eu falei que um casal deve orar junto, é um dos pilares da família na rocha? Uma igreja também deve orar juntos. Eu imagino que você ora na sua casa, mas nós temos que estar aqui também clamando. Hoje nós oramos aqui de mãos dadas, a favor de quem? Da Lei. Assim como a igreja naquela época, juntas, estava orando por Pedro, para que Pedro saísse da prisão, e nós estamos orando para que a Lei saia do hospital, e esteja aqui conosco. Ela falou, última visita, falou: pastor, como eu queria estar lá no aniversário da igreja. Falei: calma, irmã, a senhora vai estar no momento certo, porque nós estamos orando incessantemente pela senhora. Ele vai estar aqui em breve. Amém. Meus irmãos, e veja que Deus faz maravilhas no meio do povo de Deus. Versículo 43 diz que eram feitos muitos sinais por meio dos apóstolos. Hoje nós lemos o Salmo 33 para começar o culto, e diz que Deus, no meio dessa reunião, Deus ordena a bênção. Deus faz maravilhas no nosso meio. O Mateus ministrou isso também na hora do louvor. Nós cremos que há uma bênção especial na nossa reunião. E veja o versículo 47. Diz que eles também estavam cultuando a Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Era uma igreja também que estava ali em constante culto a Deus. Tinha louvor. Diz que o louvor era no templo, diz que era em casa, não importa o lugar. O povo de Deus estava sempre reunidos. E veja, irmãos, que no meio disso tudo o Senhor ia fazendo o quê? Ele ia acrescentando pessoas à igreja.
Quando a igreja está então disposta a viver essa vida juntos, a fazer o propósito de Deus, Deus acrescenta pessoas à igreja. Porque uma igreja saudável, será que Deus pode confiar em nós para acrescentar pessoas à nossa comunidade? Ele já tem acrescentado algumas, graças a Deus. Mas será que Deus encontra em nós uma comunidade saudável que fala assim: eu vou mandar uma ovelha minha para aquela igreja, porque naquela igreja vai ter comunhão, vai ter oração, vai ter perseverança na Bíblia? Será que nós somos essa igreja que Deus pode acrescentar pessoas para nós? Nós precisamos ser. Portanto, meus irmãos, essa é a família da fé. Deus salva pessoas, e Deus é tão bom que Ele nos dá uma família. Ele nos dá uma família diversa. Tem pessoas diferentes, tem pessoas de contextos diferentes, de cidades diferentes, tem pessoas de países diferentes dessa família. Na terça-feira vai ter uma pessoa do Canadá aqui conosco na reunião de oração, irmão nosso em Cristo. Tem crianças, tem jovens, tem idosos, essa família é diversa. Deus nos presenteia nessa família. E essa família vai nos ensinando a viver. Nós aprendemos a amar, nós aprendemos a servir, nós somos curados no meio dessa comunhão, nós somos machucados no meio dessa comunhão também, e exercitamos o perdão que o nosso Senhor nos deu. Essa família vai nos ensinando a viver. Como eu falei, hoje é o dia do abraço, e eu lembrei que eu aprendi a abraçar nessa igreja. Quem lembra aqui do Ricardinho? Como aquele menino gosta de abraçar a gente, gente? No bom sentido. Ricardinho dava aqueles abraços, ele tão apertado, e ele falava para mim: pô, e eu ficava dura assim, eu não sabia abraçar, gente, eu não vim desse contexto, eu não sabia abraçar, e eu ficava dura ali. O Ricardinho me exprimia, ele falava: pô, você tem que quebrar esse preconceito do abraço. Eu aprendi a abraçar com o Ricardinho. Deus não apenas me salvou, me livrou dessa geração perversa pelo poder do Espírito Santo, mas Deus também me deu uma família, irmãos que eu posso confiar. E essa família, meus irmãos, ela é eterna e espiritual. Às vezes a nossa família de sangue, ela não vai para nós para a eternidade. Às vezes não. Porque como que faz para alguém ser salvo? Alguém tem que crer nessa mensagem, se arrepender dos seus pecados e ser batizado. E tem que ser incluso à família da fé. Então, às vezes, os nossos familiares de sangue, infelizmente, eles não vão para nós para a eternidade. Então, se você talvez tem dificuldade de se relacionar comigo, não vai com a minha cara, eu quero te dar uma má notícia. Você vai comigo para a eternidade, porque Jesus me salvou. E se Jesus te salvou, você é meu irmão em Cristo. Se você tem mais idade do que eu aqui, uma senhora de talvez de 70 anos, você é minha mãe. As filhas do Marlô são minhas filhas. Os da minha idade são meus irmãos, porque nós somos salvos e fomos incluídos nessa família. Essa é a igreja do Deus vivo. Deus se alegra ao ver seu povo unido e adorando Ele. Mas eu quero agora pensar com vocês, para a conclusão, se você tem menosprezado essa família, se você tem menosprezado essa comunhão. Porque, como eu falei, não tem como você amar a Jesus sem amar a esposa dele. Se você chegar para mim e falar assim: Gabriel, eu quero ser seu amigo, você é muito legal, mas eu não gostei da Sharon não vou ficar com a cara dela. Não tem jeito. Ou você está disposto a gostar de mim e da minha esposa, que é uma só carne, ou você não é bem-vindo na minha casa. Não tem como amarmos a Cristo, casarmos com Cristo, sem amar a sua noiva, sem amar aqueles que Ele também salvou. Você tem menosprezado essa comunhão?
Você tem menosprezado a família de Deus? Qual é o seu povo? Com quem você se sente melhor? Talvez você se sente melhor com aqueles que não são de Cristo, e isso é perigoso. Não estou dizendo que nós não devemos nos relacionar com pessoas que não são cristãs. Quem me conhece aqui sabe que eu me relaciono com um monte de gente. Com os meus amigos da faculdade, com os amigos do futebol, os amigos do trabalho. Mas corre o risco da gente se sentir melhor no meio daqueles que não amam a Jesus do que aqueles que amam Jesus. Isso pode ser perigoso. Porque se você está lá, o seu maior desejo tem que ser que eles também entrem para a família de Deus, para que eles sejam salvos. Portanto, meus irmãos, não podemos desprezar a família de Deus. E eu quero te pedir 3 coisas hoje. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, vai dizer o seguinte: obedeçam os vossos guias que pregam a palavra para vocês. Traduzindo obedeça os seus pastores que velam pela sua alma. Eu quero te pedir 3 coisas. Primeira coisa que eu quero te pedir é que você considere o domingo como a igreja do livro de Atos. Eu quero te pedir que você valorize o culto ao Senhor. Se você vai fazer alguma coisa no domingo que atrapalhe você vir ao culto ao Senhor, não faça. Não menospreze o culto ao Senhor. Nós somos salvos para estarmos juntos aqui, adorando a Deus todo domingo. Domingo é o dia do Senhor. É o 4º mandamento, é o sábado cristão. É o dia de estarmos aqui juntos. E às vezes eu vejo pessoas, irmãos, menosprezando o culto, menosprezando a ceia ao Senhor, do Senhor. Não participam da ceia à toa. Portanto, se você for fazer alguma coisa no domingo que atrapalhe você vir ao culto, não faça. Renuncie, para não menosprezar o culto, a comunhão junto do povo de Deus. Isso é pessoal de cada um. Tem pessoas que hoje estão aqui e pedalaram 100 quilômetros. Se eu pedalo 100 quilômetros, eu acordo só na terça-feira, gente. Então, se você for fazer algo que atrapalha você vir ao culto, não faça. Porque o culto é o ápice da reunião do povo de Deus. Eu quero te pedir isso então. Eu quero te pedir também que se abra para a comunhão, se abra para conhecer uns aos outros. Um relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Eu vou um dia, o que acontece no outro? No outro dia você vem. Eu mando uma mensagem, depois você manda. Se abra para a comunhão, se abra para conhecer as pessoas. Há pessoas maravilhosas para você conhecer aqui nessa igreja. Eram 3, né? A terceira coisa que eu quero te pedir, na verdade são 4. Pode ser, né? A terceira coisa que eu quero te pedir é que venha pelo menos uma vez ao mês na reunião de oração. Você que está vindo toda semana, continua, tá? Não muda para uma vez ao mês, não. Venha pelo menos uma vez ao mês aqui junto conosco, dobrar o seu joelho junto com a gente e clamar as misericórdias do nosso Deus, porque tudo depende dele. Uma vez ao mês, coloca na sua agenda, é possível. E se você quer ir além, se você quer ir além no seu relacionamento com Deus, se você não quer ficar na mediocridade, veja que mediocridade não é algo, é uma palavra pesada, né? Mas mediocridade é mediano. Se você quer ir além no seu relacionamento com Deus, daí você vem na escola bíblica, que é onde a gente está perseverando para conhecer a doutrina dos apóstolos. São esses 4 pedidos que eu tenho para fazer para você. E talvez você aqui quer entrar para a família. Se você quer entrar para a família, você é muito bem-vindo. Mas para entrar nessa família, você precisa se arrepender de seus pecados, crer no Senhor Jesus, ser batizado. Se você já foi batizado, você precisa fazer um pequeno discipulado. E como aval da semana passada, vir aqui à frente e ser apresentada como membro oficial dessa família.
Essa família, meus irmãos, é a arca de Noé. Salvai-vos dessa geração perversa. Entre para a arca, que é Cristo e a sua igreja. Amém. Vamos orar então. Abaixe sua cabeça.